Na aula passada, nós estudamos sobre variáveis JavaScript. Descobrimos que as variáveis são repositórios onde podemos colocar informações para serem utilizadas posteriormente. Aprendemos também que existem 3 tipos primitivos de dados JavaScript, que são a string, que representam textos em JavaScript. Temos o tipo number, que representam números inteiros ou fracionados. E temos o tipo boolean, que representam informações do tipo verdadeiro ou falso. Aprendemos também como nomear strings, ou nomear variáveis, aliás, né? Aprendemos que para nomear variáveis, nós começamos as nossas variáveis ou com uma letra, ou com um caractere underline, ou com um cifrão. E iniciamos as nossas variáveis, de preferência, com letras minúsculas. E no caso de variáveis com várias palavras, ou seja, variáveis com nomes compostos, nós utilizamos o estilo camel case de nomeação de variáveis. Nesta aula, vamos aprofundar um pouco mais os nossos conhecimentos em variáveis. Começando com o escape de strings. Vamos utilizar o exercício da aula anterior para estudar sobre esses conceitos. Nós vimos aqui uma variável nome na aula anterior. Eu vou remover estas outras variáveis que nós criamos para ficar mais claro aqui os nossos exercícios. Então, as nossas variáveis do tipo string, nós criamos com aspas, tanto aspas duplas como aspas simples. Se eu quiser adicionar uma aspa dentro de uma string, eu posso adicionar uma aspa que seja diferente da aspas que eu estou utilizando para envolver a string. Então, no caso, se eu estou utilizando uma aspas duplas para minha string, eu posso utilizar aspas simples ali dentro, sem nenhum tipo de problema. Então, vamos atualizar aqui e ver o resultado. Está aqui a nossa aspa simples ali dentro da nossa string. Nós poderíamos também utilizar uma aspas duplas aqui dentro da nossa string. Mas, para isso, eu precisaria colocar um caractere de escape, que no caso de JavaScript é a barra invertida. Então, utilizando essa barra, nós podemos representar uma aspas dupla aqui dentro da nossa string. Se não colocarmos essa barra, que é o nosso caractere de escape aqui, ele não vai conseguir interpretar aqui esse script. Então, eu estou clicando sobre essa imagem e percebam que ele não está conseguindo executar o script, porque ele não está entendendo esta parte aqui. Isso aqui é um caractere de escape. E vocês podem se perguntar também, e se eu quiser representar uma barra? Aí eu utilizo 2 barras aqui, uma representando o meu caractere de escape e a outra barra exatamente para imprimir a barra que eu desejo aqui no nosso script. Então, está aqui a nossa barra sendo representada aqui na nossa string. Para representar quebras de linha, eu também tenho um caractere especial. Então, por exemplo, quero colocar Ricardo e em uma outra linha, Lopes. Então, eu utilizo o caractere de escape barra N para representar uma quebra de linha. Então, está aqui o resultado, né? E nós temos vários outros caracteres que a gente poderia estar representando aqui. Vamos pegar, por exemplo, um caractere japonês, né? Então, que é um caractere Unicode aqui, 7231 é um caractere que representa aqui o símbolo para amor. Então, vamos ver aqui o resultado. Vou colocar antes aqui um caractere de quebra de linha. E logo em seguida o caractere do símbolo de amor. Então, está aqui, né? Ricardo Lopes e aqui embaixo o caractere Unicode em japonês. Se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre caracteres Unicodes, existe um site que se chama unicode.org.
Neste site vocês vão poder encontrar tabelas de caracteres Unicode e vão poder também aprender um pouco mais sobre esses caracteres aqui que você pode estar adicionando direto no seu JavaScript. Outra informação importante. Além dos tipos primitivos string, boolean e number, como nós vimos, esses são os principais. Nós também temos outros tipos primitivos aqui em JavaScript. Então, por exemplo, nós temos aqui os tipos indefinido, o tipo null ou vazio, o tipo não é um número, not a number, e os tipos infinitos. Vamos ver aqui como nós podemos criar uma variável indefinida, por exemplo. Então, esta variável nome, ela está definida, porque nós atribuímos um valor a ela. Mas nós poderíamos criar uma variável sem atribuir nenhum valor a ela. Então, ela estaria indefinida. Vamos ver o resultado disso aqui no nosso browser. Então, está aqui. Ele está mostrando o valor undefined. Por quê? Nós não definimos o valor para essa variável. Um outro tipo de valor, e aí eu poderia chamar aqui a própria variável nome novamente, que estava anteriormente indefinida, e vou atribuir um valor null para ele, né, para essa variável. E agora é apresentado o valor nulo. Nós poderíamos ter também o valor não é um número. Como assim não é um número? Vamos pegar o seguinte exemplo. Eu vou pegar a variável nome e antes de imprimir ela no nosso alerta, eu vou fazer um cálculo aqui. 3 vezes pessoas. 3 vezes pessoas. O que é isso? Isso é um número? Não, não é um número. Então, vamos ver o resultado aqui. NaN, not a number. Esse símbolo aqui indica que o JavaScript reconheceu que essa variável que nós estamos tentando calcular aqui, o valor dela, não é um número. E nós também temos os tipos infinitos. Vejamos, por exemplo, o seguinte número em notação científica. Tá? A notação científica, pessoal, ela é usada para representar números muito grandes ou muito pequenos. Então, esse número aqui representa um número extremamente grande. E esse é o maior número que o JavaScript consegue estar trabalhando. Então, vamos ver o resultado aqui. Aqui ele consegue representar esse número para a gente. Agora, se eu colocar um pouquinho maior esse número, ele já reconhece esse número como infinito. E esse número pode ser tanto um infinito positivo, como um infinito negativo, se eu colocar aqui um operador menos aqui no início desse número. Então, menos infinity. Que eu também poderia representar da seguinte maneira. Por exemplo, 2 mais o valor de uma constante, infinity. Então, está aqui. Né? Ele reconhece o valor dessa palavra reservada aqui como sendo uma constante que tem aquele valor que nós apresentamos aqui para vocês. Então, se essa palavra reservada infinity é uma constante, então o que são constantes? Já que até agora a gente só falou de variáveis. Né? Então, as variáveis são dados, são repositórios onde a gente pode trocar os valores dela aqui dentro. Então, nós começamos com uma variável aqui indefinida. Então, vou até colocar o valor aqui, undefined. Depois colocamos um valor nulo. Depois colocamos um valor que não era um número, not a number. E, por fim, criamos um valor infinito aqui.
infinity. E as constantes? O que são essas constantes? As constantes são variáveis que não se variam. São exatamente repositórios onde, uma vez que você definiu o valor dela, esse valor nunca mais deverá ser alterado. Então, por exemplo, como é que eu crio uma constante? Com a palavra const, né? Dessa forma, eu estou criando um repositório nomeado aqui, onde eu não vou poder alterar o valor. Então, total, ou horas do dia. Horas do dia. Então, o número de horas do dia, que são 24 horas, é uma constante, nunca vai se alterar. Agora, por exemplo, se eu tivesse que informar aqui quantas vezes um determinado site foi acessado, isso é uma constante? Não. Esse é o tipo de informação que vai variar de tempos em tempos. Outra questão importante. Em geral, nós criamos as constantes com o nome em letra maiúscula, porque aí já fica fácil da gente identificar que isso é uma constante, e as variáveis com letras minúsculas fica fácil a identificação. Tá? Então, imagine algumas situações. Nós queremos representar aqui o espaço do território brasileiro. Eu representaria isso como uma variável ou como uma constante? Com uma constante, né? Por que uma constante? Porque o espaço do território brasileiro não vai se alterar. Agora, com qual repositório eu deveria representar a população do Brasil? Aí sim eu deveria utilizar como uma variável, porque a população do Brasil se altera de hora em hora. E assim nós concluímos aqui essa aula de hoje, tendo visto aqui escapes de string, os tipos primitivos aqui undefined, null, not a number e infinite, sabendo que o infinite, essa palavra reservada especificamente, é uma constante, e constantes são dados que você não altera. Então, por exemplo, a gente não poderia, uma vez que nós declaramos essa constante aqui, o JavaScript não permite que a gente altere o valor dessa constante, como nós podemos fazer aqui com essa variável nome que nós declaramos aqui. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.